Construção, Reforma e Companhia. Os caminhos, dicas e informações para a construção da casa e reforma, sem os contratempos com o pedreiro, prazo da obra e evitar desperdício de material. Este podcast tem por objetivo trazer dicas, informações e bastante conhecimento prático sobre o dia a dia da construção civil para as pessoas que precisam construir sua casa ou reformá-la e que acabam passando muitos dissabores ou enganos por não saberem os caminhos para obter o material certo para cada aplicação e os macetes e orientações para não passar despercebidos detalhes que são importantes para o melhor resultado na construção com economia. Neste podcast, você vai encontrar consultas e entrevistas a vários especialistas, prestadores de serviço e fornecedores ligados à construção para te auxiliar no acompanhamento da sua obra. Olá, meus amigos do podcast Construção, Reforma e Companhia. Hoje vamos contar com uma entrevista com o engenheiro Humberto Moraes, engenheiro civil. Então ele está na linha já. Humberto, boa tarde. Oi, Alberto, boa tarde a todos. Estou à disposição aqui, viu, Alberto? Muito obrigado. Seu nome e sobrenome, né? O seu nome completo é Humberto Moraes, né? Tem um José na frente, viu, Alberto? Ah, correto. Então seu nome completo é José Humberto Moraes. Correto. Engenheiro civil. Humberto, então conta um pouquinho para nós da sua história, do seu currículo, com a sua experiência aí na área de engenharia civil. Você é de Campinas, Humberto? Sim, Alberto. Eu sou nascido aqui em Campinas. Eu fiz faculdade de engenharia civil aqui na PUC de Campinas. Eu me formei em 1986, eu tenho muitos anos de formado. Eu sou de uma família de engenheiros, toda a parte praticamente da minha esposa é de engenheiros, meu sogro, minha esposa, meus cunhados, cada um com a sua especialidade. Eu trabalhei durante muitos anos numa especialidade da engenharia, que são máquinas e equipamentos voltados para a construção civil. Agora, na outra fase da minha vida que eu estou, agora eu tenho condição de ter o meu escritório como autônomo, prestador de serviço e trabalhando em diversas outras atividades, não só com máquinas, com outras atividades dentro da engenharia civil também. Ah, que interessante, você trabalhou com máquinas, é uma área bem específica aí da área de engenharia, né? Sim. A abrangência é grande porque a aplicação de máquinas se serve em várias situações dentro de obra ou dentro da indústria. Mas é como se fosse uma especialidade. Ah, entendi. E você trabalhou em quais empresas, Humberto? Alberto, eu fui dono de empresa. Então, eu não tenho muitas empresas que eu trabalhei porque eu fui proprietário. A minha última foi uma das maiores empresas de locação do Brasil, que é a Degraus Máquinas. Ela tem aqui em Campinas, o proprietário dela é aqui de Campinas, e eu fui sócio dele durante muito tempo numa empresa nossa aqui de fornecimento de máquinas também. Nossa, que interessante. Essa sua história aí eu não conhecia como empresário. Olha só que legal, bom saber, viu? E então você já tem muitos anos de estrada aí, né, nessa área de engenharia, nessa parte aí, né, de fornecimento, né, de equipamentos para construção civil. Hoje você está atuando na área aí de área de regularização. Hoje é isso, Alberto. Eu sou autônomo prestador de serviços. Tá, mas você tem especialidade nessa área de regularização de imóveis, né? Alberto, hoje eu tenho praticamente 3 pilares de atuação forte. Um deles é a regularização de imóveis. O outro é acessibilidade arquitetônica. O que é isso? É transformar um ambiente que você esteja, a sua casa, o seu ambiente de trabalho, o local que você vai, uma repartição pública, em algo acessível. Para quem? Para pessoas com deficiências, para idosos, para pessoas com gestantes, pessoas que têm deficiência, dificuldade em locomoção. Essa é uma outra especialidade que eu tenho. Como a minha esposa trabalha muito com orçamento e planejamento de obras, eu acabo incorporando isso aqui no meu dia a dia também. Então, Humberto, já faz um certo tempo aí que você vem atuando, né, também nessa especialidade aí da regularização de imóveis, né? Eu falei isso no episódio mais recente aí do nosso podcast Construção, Reforma e Companhia, e eu gostaria de saber mais detalhes com você sobre essa questão aí da regularização de imóveis.
por que essa tal regularização de imóveis é importante? E, na verdade, acho que tem um detalhe aí, que parece que nós devemos já criar o projeto, né, da obra, o projeto da nossa casa, o projeto da nossa construção já com essa regularidade, né? Deve ser dado uma entrada desse projeto na prefeitura. Como é que funciona isso? Roberto, eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque é o seguinte, os problemas acontecem depois que você tem a obra pronta, se você não pensar antecipadamente na documentação que precisa. Então, se você vai pensar em construir, o que a prefeitura te exige? Que você tenha um projeto e aprove esse projeto na prefeitura. É o que a gente tem falado, né? Tem que haver, então, um planejamento bastante completo, né, Humberto? Né? Exatamente. Não é só fazer a planta, não é só fazer o desenho. Tem que ter um planejamento completo aí que inclui essa parte de projeto aí com os detalhes que você vai falar para nós, né? Exatamente, Alberto, porque o final da linha disso daqui é você ter o seu terreno e a sua construção registrado na matrícula do imóvel, e caso mais para frente você queira vender, você consegue sem problemas. Então, se você não dá esse passo inicial, que é dar entrada na prefeitura e ter esse projeto aprovado, você não vai conseguir registrar depois esse imóvel em teu nome. É como se você não tivesse nada ainda. Agora, o que acontece muitas vezes, Alberto? As pessoas não tomam essa atitude e querem vender e não conseguem. Aí elas têm que vão procurar outras maneiras de fazer isso, contrato de compra e venda, e coisas que não legalizam para quem vende o imóvel e nem para quem está comprando o imóvel. Então, veja assim, é o todo, é você ter um projeto aprovado na prefeitura para te gerar um IPTU correto, você vai pagar sobre aquilo que é realmente certo, você vai ter o seu imóvel numa área, um zoneamento correto dentro da prefeitura. Se você tem um estabelecimento comercial, a gente tem que analisar antecipadamente se o zoneamento está correto. Muito bem, feito isso, você vai ter o habite do teu imóvel. Você tendo o habite, quer dizer para a prefeitura o seguinte: olha, você está regularizado, o seu imóvel está ok, para a prefeitura você está em condições de habitar. Feito isso, Alberto, vai para Receita Federal essa informação para você tirar uma CND, uma certidão negativa de débitos com INSS. Que é importante dizer para a Receita que você não deve nada sobre mão de obra que foi empregada na tua obra. A Receita vai te liberar essa CND, que você vai levar no cartório de registro de imóveis e aí sim regularizar o imóvel que você construiu na sua matrícula. Isso quer dizer o seguinte: olha, você tem aí a posse, tem o direito do seu terreno e da sua construção legalmente. E, inclusive, essa questão da regularidade do imóvel é muito importante também, Humberto, para que a pessoa consiga fazer um financiamento ou até usar mesmo esse imóvel também como uma garantia para receber aí um crédito, né, para a pessoa conseguir fazer investimento. É isso mesmo? Exatamente, Alberto. Tem algumas características aí que são importantes você falar. Realmente, por exemplo, você vai financiar uma obra pela Caixa Econômica Federal, você vai ter que ter um projeto. Não é só o teu terreno eu consigo financiar a obra, não. Você vai ter que ter um projeto. Senão a Caixa não financia isso para você. A Caixa pode financiar, se você tem um terreno, o imóvel naquele terreno. Ou ela pode financiar, se você já tiver um projeto aprovado, tanto o terreno quanto a construção, que é muito importante para você. Esse é um ponto que você falou. Um outro ponto é o seguinte: olha, eu vou precisar levantar um dinheiro, um valor, e eu vou usar esse meu imóvel como a garantia para a Caixa Econômica. Você só consegue fazer se você tiver esse registro finalizado dentro da prefeitura e dentro do cartório também. Tem uma outra questão que é muito importante, e eu percebo isso aqui porque esses casos chegam até mim também, é a questão do inventário. Quando uma pessoa falece e esse imóvel vai passar para os herdeiros, se isso não tiver devidamente regularizado em nome de quem está o imóvel, os herdeiros não conseguem nem abrir o inventário corretamente. Então aí é o caso de que vai haver mais gastos, né? Um gasto que não estava previsto, né? Que de repente poderia ficar muito mais barato, ou pelo menos seria um custo que ficaria diluído no tempo, né? Se houvesse um planejamento para isso, não é assim? Exatamente.
Porque tudo que nós estamos falando aqui não tem que ser pagos todos à vista. Você pode financiar o pagamento na prefeitura, você pode financiar o pagamento na Receita Federal. Existem essas possibilidades. Agora, na medida que você não faz isso, mais para frente você vai querer regularizar, aí você vai ter que pagar a multa, os juros, e isso vai ficando cada vez mais caro. Você citou aí como instituição financeira a Caixa Econômica Federal, mas na verdade, para o imóvel ser aceito como garantia, na verdade em qualquer instituição, né? Inclusive aquelas instituições de investimento, né? Clubes de investimento, fundos de investimento, né? Todos exigem essa regularidade aí do imóvel, né? Sem dúvida. O mercado financeiro para construção de imóveis tem mudado muito de uns tempos para cá. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás eu sabia que a Caixa fazia e o Bradesco fazia, mas agora outros bancos e outros fundos entraram nisso também. Então são várias instituições e são várias oportunidades que a pessoa tem, né, de utilizar o imóvel aí como garantia, e também se precisar fazer a compra do imóvel através de um financiamento, ela tem várias instituições financeiras hoje disponíveis no mercado aí. Só que todas elas precisam do imóvel, precisam do habite-se do imóvel principalmente, né? Você falou de CND, mas o que o banco exige mais é o habite-se, é isso? Ou tem outras certidões também que são necessárias para entrar aí para o financiamento? Vamos imaginar que você inicie esse processo, tá? Junto à Caixa. Hoje a Caixa exige o quê? Exige a matrícula do seu imóvel. Ela exige que você já tenha um projeto definido e já aprovado. Você tem que ter um orçamento preliminar da sua obra. Isso é uma coisa muito importante você saber de antemão, e é bom isso deixar com o engenheiro para que ele possa antecipadamente levantar esse valor para que você possa apresentar aos bancos para que assim, a partir daí, você possa levantar esse dinheiro. Então, e você citou o engenheiro, mas a entrada desse processo na prefeitura ou como financiamento, né, na Caixa ou entre outra instituição financeira, pode ser feito não só pelo engenheiro, pode ser feito pelo arquiteto também? Exatamente, Alberto. Os dois estão habilitados para poder fazer isso daí. Mas é qualquer engenheiro, qualquer arquiteto ou tem que ter essa especialidade? O profissional ele tem que ter um registro especial para isso? Alberto, a coisa funciona mais ou menos o seguinte, por exemplo, eu como engenheiro, eu sou registrado no CREA, eu sou engenheiro civil, habilitado a trabalhar com construção civil, muito bem. O engenheiro mecânico consegue fazer isso? Não, ele não tem essa especialidade que eu tenho. Para o arquiteto, é possível sim, ele sendo registrado no CAL, que é o órgão de classe dele, poder fazer isso também. O que é importante se saber? Tanto o engenheiro quanto o arquiteto, eles têm que emitir a responsabilidade técnica deles. No meu caso, é a RT, Anotação de Responsabilidade Técnica. No caso do arquiteto, é RRT, o Registro de Responsabilidade Técnica. Isso quer dizer o seguinte, existe um responsável por aquela obra que está se iniciando. E isso é um dos documentos que tem que ser dado entrada na prefeitura. E esse processo de regularização da prefeitura, na verdade existem duas situações, né, Humberto? Existe a regularização do imóvel, para aquele imóvel então que está irregular, e existe também a situação em que o imóvel está, vamos dizer assim, está sendo iniciada a construção desse imóvel e dessa casa, desse prédio, né, enfim, e aí é feito o projeto e é dado essa entrada do projeto, né, na prefeitura. O que eu quero saber é do que depende essa entrada da parte de quem vai investir nessa construção. Que documentos essa pessoa tem que reunir? Alberto, você tocou no assunto, existem dois tipos de processo, né? Um é o de aprovação de um projeto novo, e como você disse mesmo, está sendo dado entrada agora. O outro é de regularização de algo que já existe. A documentação é uma documentação extensa e a gente atende às diretrizes, às normas da prefeitura.
Mas qual é a complexidade disso? Se você pode dizer alguns dos documentos que têm que ser apresentados pelo proprietário, aí, por essa pessoa que vai estar investindo aí na construção da casa? Sim. Então, por exemplo, vamos imaginar que você venha fazer um projeto de aprovação agora, um projeto novo. Primeira coisa que você vai ter que fazer é fazer esse projeto em planta, no AutoCAD, no software que você achar por bem. Muito bem. Documento, você vai ter que apresentar a matrícula do seu imóvel, você vai ter que apresentar a anotação de responsabilidade técnica do profissional qualificado, você vai ter que apresentar documentos que são exigidos pela prefeitura, como um requerimento. Enfim, são algumas outras coisas que eles necessitam lá. Então, tudo depende aí desse projeto, né? E tanto faz a própria pessoa entrar com essa documentação na prefeitura, ou essa entrada é melhor que seja feita pelo profissional que está realizando o projeto, no caso, engenheiro ou arquiteto? Como que Alberto, funciona isso? Tem que existir um profissional qualificado para isso, porque chega um certo momento que você tem que definir quem é o responsável pelo projeto e pela execução. É bom eu colocar isso também. Isso é exigência da prefeitura. Você não consegue aprovar uma planta se não tiver alguém qualificado. E existem dois tipos de ART, anotação de responsabilidade técnica. Um é para quem executa o projeto e o outro é para quem executa a obra. Pode ser o mesmo? Até pode. Eu poderia ser contratado para executar tanto o projeto quanto a obra. Mas se você fez o projeto com o arquiteto, você pode fazer com o engenheiro ou outro profissional para a execução da obra. Duas ARTs diferentes. Bom, vamos conversar então agora sobre os riscos que tem, né? A obra sem no caso, o engenheiro ou arquiteto. Como você disse, né? Toda construção depende desse projeto e depende que esse projeto seja lançado, seja colocado na prefeitura, para existir esse reconhecimento da prefeitura para que esse projeto vire obra. Agora sim, se acontecer da pessoa não fazer esse trâmite de entrar com o projeto na prefeitura, direitinho, com o engenheiro, logo do início, corre o risco da obra ser embargada, de ser impedida de alguma maneira, a pessoa tem que pagar multa, como é que é aqui? O que pode acontecer aí? Alberto, pode sim, tudo isso que você falou pode acontecer. Quando você aprova um projeto, quase que simultaneamente você consegue alvará de construção. E esse alvará de construção, ele tem que ficar dentro da obra, porque caso você receba uma fiscalização da prefeitura, por exemplo, ele vai exigir de você esse alvará. Se você não tiver esse alvará, você vai ser notificado para poder providenciá-lo. Caso você não consiga, você vai, provavelmente a sua obra vai ser embargada. Eles vão dar um tempo para você providenciar esse projeto. Só que existe um detalhe nisso. Hoje um projeto na prefeitura pode demorar 6 meses, por exemplo. E se você tiver a obra embargada, esse tempo de embargo até você aprovar está correndo multas. Então, puxa vida, mas eu dei entrada agora, a minha aprovação só aconteceu depois de 6 meses, eu teve que pagar multa. Então, se houver essa fiscalização na tua obra, você pode ter problemas mais sérios, sim. Por isso que é bom você dar entrada, todo o teu trâmite ocorrer antes do início da obra. Mas então existe um tempo de aprovação na prefeitura do projeto? Sim. Ou seja, quer dizer então que a obra não pode começar assim, prontamente. Esse projeto ele tem que ser primeiro aprovado e tem um período até ele ser aprovado para então a obra se iniciar. É assim que funciona? Alberto, é isso mesmo. São fases de documentação que a gente faz junto à prefeitura. Nessas fases, são uma série de documentos que a gente solicita deles e que a gente apresenta para eles. E depende do órgão que julga isso dentro da prefeitura, setor de urbanismo dentro da prefeitura. Que isso pode demorar até 6 meses. Por quê? Porque se tiver alguma inconformidade no projeto, ele vai chamar você para poder corrigir. Ele vai te questionar e te corrigir se for o caso de correção. Ou você vai ter que justificar e ele vai ter que aceitar o que você está colocando. Só que o trâmite dentro da prefeitura demora, porque é uma quantidade grande de projetos para poucas pessoas julgando isso.
principalmente numa época como a nossa, hoje, de pandemia, que a quantidade de pessoas hoje trabalhando efetivamente na prefeitura também caiu. Então, depende muito da disponibilidade deles lá. Então, a pessoa tem que estar disposta aí a aguardar cerca aí de uns 6 meses para que esse projeto se torne obra. Ela tem que entrar no planejamento, então, esses 6 meses, ou pode acontecer em menos tempo? Existe alguma coisa? Pode acontecer em menos tempo, sim, mas é bom a pessoa ter essa expectativa, que a coisa não é porque eu dei entrada hoje no projeto que amanhã eu vou poder começar a minha obra. Eu não vou poder começar. Não é porque eu resolvi agora construir que amanhã eu vou poder começar. Não, porque o processo da prefeitura é demorado. E assim, mas se a pessoa tiver sorte, pode acontecer de em menos de 2 meses, 1 mês, ela já ter o alvará de obra, hein? Pode. Olha, é aquilo que você entrou no momento certo, as pessoas conseguiram julgar rápido, você não teve nenhum comunique, nenhuma correção de projeto você vai ter que fazer. Então esse tempo pode ser abreviado, sim. Bom, nós falamos então da entrada do projeto na prefeitura, de forma que a obra aconteça de forma regular, reconhecida, né, com alvará de obra direitinho. Mas aí a outra situação, supondo que a pessoa não teve essa paciência, ela não teve condições de esperar, precisou entrar já, concretizar esse canteiro de obra aí, usando, já tendo como orientação o projeto aí do engenheiro ou do arquiteto. E aí, como é que fica? Supondo que ela teve a sorte de não ter nenhuma fiscalização, mas a obra não está regularizada, ela está clandestina, digamos assim. Qual é o processo? O que você recomenda que deve ser feito nesse caso aí? Alberto, esse processo de entrada no projeto, aprovação no projeto, ele vai ter que acontecer. Então, você vai ter que entrar com esse projeto, retirar o seu habite. Você tendo o habite da prefeitura, você vai levar na Receita Federal, a Receita vai calcular, e isso tudo com suas multas e juros, né? A Receita Federal vai calcular os impostos que você vai ter que pagar, a prefeitura vai calcular os impostos também com multa que você vai ter que pagar, para depois você levar para o cartório. Bom, de qualquer forma aí, na obra sem o alvará tem a multa, né? Isso aí tem a multa, sim. É indispensável, né? Inevitável, né? Como a gente pode dizer, né? Infelizmente. A maneira correta de se fazer para ter menos problemas é você pensar nisso. Existe uma documentação que você precisa apresentar, sim, e isso no futuro vai te trazer benefícios. Eu tenho um caso de uma pessoa que tem uma casa construída, uma casa de 250 metros, ela quer vender, ela tem um interessado em vender e ela não consegue vender formalmente, com registro no cartório, porque ela não executou esse procedimento anterior. Então é muito complicado. De repente a pessoa quer resolver na hora, consegue resolver? Não consegue, porque esse tempo depende desses órgãos que vão julgar toda a documentação que você vai apresentar. Bom, então realmente o ideal mesmo é planejar, né, tudo antes, né, fazer tudo direitinho, para que não haja esses contratempos aí, né, no andamento da obra nem de depois, né? A pessoa inevitavelmente vai ter que pagar multa, vai ter aí uma série de dores de cabeça para até ela ter a obra regularizada e em condições aí de ter a obra, né, ter a construção dela como um imóvel, né? Alberto, vale a pena eu colocar uma outra coisa que você não me perguntou. Mas é o seguinte, por exemplo, eu faço também alvará de pequenas reformas para quem quer reformar os apartamentos. É o seguinte, se você pensa em reformar um apartamento na qual vai existir uma demolição, uma instalação de um ar-condicionado, algo que de alguma maneira vai afetar a estrutura do teu apartamento, é exigência da prefeitura também você obter esse alvará de pequena reforma. É mais simples do que a aprovação de uma construção nova, sim, mas você tem que apresentar esse alvará também para que você possa ter segurança e tranquilidade naquilo que você está fazendo. Só para você ter uma ideia, essa documentação tem que ser apresentada para o síndico avaliar e liberar a execução dentro do teu prédio. Por vezes me acontece assim, olha, a pessoa fala assim, puxa, mas eu não sabia que eu tinha que, para trocar o piso do meu apartamento, eu preciso correr atrás desse alvará. Mas o piso do seu apartamento é considerado uma demolição. E essa demolição tem que estar
registrada, avaliada, liberada para você poder executar, por exemplo. Tá? Certo, você está dando o exemplo do condomínio, né? Mas isso é válido para casa também, né? Para casa não. Para casa não existe essa exigência. Para prédio, sim. Ah, entendi. Então é só para prédio essa questão de reforma. Vou parar de pequena reforma. Como se diz, não existe aumento, não existe acréscimo de área. Existe reforma naquele ambiente que você tem. Bom, no caso de casa, então, não existe essa necessidade, então, de ter esse alvará? A pessoa pode fazer a reforma a qualquer momento? Para residência, você tem que se preocupar o seguinte, não existe aumento de área, como eu te falei, existe aumento de área, então você tem que fazer uma nova aprovação de projeto. Vamos imaginar que eu queira construir uma churrasqueira, banheiros próximos e coisas desse tipo naquele projeto que já existia na prefeitura. Aí sim você vai ter que fazer um projeto de anexação desses novos ambientes lá. Entendi. Então, quando existe ampliação, no caso de casa, nós temos então que fazer esse projeto de alteração, né, da estrutura da casa e também ter a aprovação da prefeitura para ter o alvará? Isso? Exatamente, como se fosse uma edícula. Me lembrei um bom exemplo, uma edícula que você resolveu construir nessa casa que você não tinha. Não, você tem que registrar essa edícula, porque se você não registrar, é como se para o cartório não existisse ela. Você não está vendendo um imóvel como uma edícula, por exemplo. O mesmo é válido, então, pelo que eu estou entendendo, para o caso contrário. Se você tem uma edícula no terreno, já existente, que tem planta, tudo, e você vai construir a casa da frente. Então você também tem que ter um projeto, né? Vai ter que ter um alvará de obra para que você possa construir a casa da frente. Exatamente, Alberto, exatamente. Porque é como se para o cartório só existisse a edícula. E você estava me dizendo antes da entrevista que você também é especialista numa outra área, né? Quer falar um pouquinho? Quero sim. Um outro ramo de atividade que eu tenho é sobre acessibilidade arquitetônica. O que é isso? É tornar os ambientes acessíveis para pessoas que tenham deficiência física, pessoas idosas, pessoas gestantes, dar condições para a pessoa transitar com segurança. Por exemplo, se você tem uma pessoa que é um cadeirante, ele precisa ter uma rampa lateral, uma escada. Mas simplesmente uma rampa? Não, é uma rampa com os seus devidos corrimãos, com o seu piso colocado, com o seu patamar no lugar certo. Se você tem uma pessoa cega, por exemplo, eu estou trabalhando num laudo agora sobre isso, colocação de um piso tátil para que ela possa chegar. Ela mora num prédio com a sua esposa, é a sua esposa que dirige o carro, é a colocação do piso tátil para que caso ela vá sozinha no carro, ela possa ir com segurança, não seja atropelada, não tenha que tropeçar em nada. Então são situações que fazem com que a pessoa tenha condições de uma vida melhor. Um outro exemplo aqui, por exemplo, se a pessoa mora num sobrado, ela pode ter, além da escada, ela pode ter um elevador, que dê condições de um pequeno elevador, muito mais simples, muito mais barato, para que dê condições para ela ir no andar de cima, por exemplo. Entendido. Bom saber sobre isso, né? A questão da acessibilidade hoje é fundamental, né? E é a lei, né? É a lei que determina isso hoje, né? Não é uma questão de mera comodidade, né? É uma questão de determinação da legislação aí que então o projeto predial, o projeto aí da construção tem que incluir também essa questão da acessibilidade, né? Então tá jóia. Roberto, Oi. A lei que rege a acessibilidade arquitetônica é 9050. Essa é uma lei federal e ela foi alterada novamente agora em agosto. Então ela prevê o seguinte, é bom comentar isso daí. Você hoje quer comprar um apartamento Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Existe 3% dos imóveis Minha Casa Minha Vida, do projeto inicial, que tem que ser acessíveis e estarem disponíveis para as pessoas que tiverem algum tipo de deficiência. Ou pensam em ter, ou pensam em ter, não, ninguém vai pensar, né? Mas que talvez venham a ter. Então, uma pessoa de idade, ela pode sim solicitar alteração no projeto dela. É previsto isso aí. Se você tem a deficiência de antemão, você pode também solicitar que o seu imóvel já seja diferenciado.
Entendi. Bom, então você tocou aí da questão do imóvel como apartamento, né? Mas no caso da casa também, né? Não é só no caso do apartamento. A acessibilidade também existe a lei que hoje determina a questão do projeto para construção civil de casa também, ou já é opcional no caso de casa? Alberto, é assim, olha, essa é uma lei federal que serve para qualquer tipo de ambiente, seja um ambiente público, seja, como eu disse, Minha Casa Minha Vida, ou um predial residencial, outro predial residencial, seja lá o que for. Para residência é facultativo, só que a adaptação para pessoas com deficiência, para pessoas idosas, é uma coisa que vem acontecendo de acordo com a vontade da pessoa, mas vem acontecendo muito com o passar do tempo para cá, porque existe hoje a possibilidade de você fazer essas reformas e alterações na casa da pessoa. Entendi, tá certo. Bom, muito ricas aí as suas informações, né? Muito bom aí, né? Eu acho que deu para esclarecer bastante aí nesse bate-papo sobre a questão aí da regularidade imóvel e essa questão da acessibilidade também. Bom, para o caso de algum ouvinte aí se interessar por esses serviços que você presta aí, Humberto, o seu nome é Humberto Moraes, né? José Humberto Moraes, é isso, né? Sim. E que contato, por que meio aí que a pessoa pode conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, entrar em contato com você aí para marcar uma consultoria, né? A assessoria aí do seu trabalho? Alberto, eu vou deixar tanto o e-mail quanto o meu WhatsApp, que eu acho que é uma maneira mais fácil de hoje você ter uma comunicação rápida, né? Então, o meu WhatsApp é 19994256921. O meu e-mail é Humberto, com H, Moraes, com E de estrada, @sigmanet, sigmanet.com.br. Repete aí para nós, por favor, o seu WhatsApp, que o pessoal normalmente entra em contato hoje pelo WhatsApp. Diga aí, é 9425 6921. É isso, né, Humberto? Exatamente. Tá certo. E você está aqui mesmo em Campinas, né? Eu sou aqui de Campinas, sim. Aqui de Campinas, tá certo. Você, pelo que a gente conversou antes da entrevista, parece que você tem contato nas redes sociais também. Você tem Instagram, você tem Facebook, né? Você gostaria de mencionar também o seu Instagram? Humberto Moraes 95. Certo. Esse é o seu Instagram. O meu canal do YouTube é Humberto Moraes Acessibilidade. Ah, correto. Você tem um canal no YouTube, então? Eu tenho um canal no YouTube. Eu estou iniciando com um canal no YouTube, mas eu estou começando a fazer publicações lá também. E nesse canal de YouTube, você tem o que publicado lá, Humberto? Humberto, tem um caso que eu fiz de uma acessibilidade arquitetônica, piso tátil, para um amigo meu que é cego. Ele tinha um problema dentro do condomínio de ter essa travessia dele com segurança dentro do condomínio. Então, foi feito um projetinho e nós fizemos uma colocação desse piso para ele aqui. Então tá jóia, Humberto. Você deixou aí os seus contatos, né? E aí a gente vai conversando aí. Em breve a gente convida você de novo aí para um bate-papo novamente aqui no podcast de Construção, Reforma e Companhia. Construção civil, né? Essa área de construção e reforma é uma área muito vasta, né? Que tem muitos assuntos para a gente conversar. Então a gente vai ter aí muitas oportunidades aí. Muito obrigado aí. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a disponibilidade de tempo que você teve comigo e eu fico à disposição, sim. Esse contato que eu deixei via WhatsApp é muito fácil e qualquer dúvida que o pessoal tiver é só me procurar. Tá jóia, Humberto. Nós é que agradecemos a você pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade, né? Por nos dar esses esclarecimentos, essas informações tão precisas aí, necessárias aí para o dia a dia da construção. Muito obrigado e até uma próxima vez aí. Até logo. Tchau, tchau.